Mais um capítulo, mesmo com medo haja. E nós estamos, olha, só na coragem, só na coragem, só na vitória. Mesmo com medo haja, da Joyce Meyer, mais um capítulo. Então aqui já o capítulo 18, já estamos indo para o final. E aprendendo muito, a agir com coragem, a não... Quem tem Jesus não é medroso não, quem tem Jesus tem tudo. Hoje eu e minha irmã que é em Cristo, a irmã Marli, é uma irmã que a gente ora todos os dias, nós estávamos falando. A pessoa com saúde, com Jesus, ela tem tudo. Porque mesmo que ela não tenha dinheiro, com saúde ela rebola, ela vira o mundo. E o importante é a pessoa ter Jesus e ter saúde. E Jesus é tudo, né? Ele nos abençoa, nos protege, nos prospera, livra de todo mal. E esse livro aqui tem sido maravilhoso. Tem, assim, acrescentado mais e mais na minha vida. Já tem outros livros aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, da Joyce Meyer e alguns outros. Você pode olhar, tem várias playlists ali com os livros, você só precisa de ouvir. Só ouvir, vai crescer e vai aprender, porque o crente, ele precisa de aprender. Porque não é simplesmente aceitar Jesus, ter Jesus no coração e o nome no livro da vida. O nome pode estar no livro da vida, mas a vida está um bagaço. A vida está de arrastros. Por quê? Porque não tem conhecimento. Por falta de conhecimento o povo perece, diz a Bíblia. Então, é como um doutor, um eletricista, um doutor, um médico, um professor, ele tem que ter conhecimento. Como é que ele vai exercer? Sem conhecimento, ele não pode trabalhar. É a mesma coisa o cristão, precisamos do conhecimento. E graças a Deus pela internet, porque na internet tem várias pessoas ensinando, explicando, lendo a Bíblia, lendo livros. Tem outros canais que tem livros também que você pode estar ouvindo. Então não é desculpa, às vezes, eu não tenho tempo. Tá dirigindo, tá no trânsito, às vezes tá ali parado no trânsito, né? Que dá até para você ouvir a Bíblia inteira ali no trânsito parado. Ao invés de perder tempo ouvindo música do mundo, perdendo tempo, ouve a Bíblia, ouve um livro. Você vai crescer no conhecimento. Capítulo 18, tá bom? Então curta, comenta, compartilha e inscreva no canal. Obrigada. Você pode parar de se preocupar com dinheiro. Liberte-se dos temores financeiros. Uou, esse é um medo que eu acho que é 100%. Não, 100% não, 99%. Eu digo, 99% é um medo que, né, mesmo entre os crentes, mesmo entre as pessoas que têm muito dinheiro, existe esse medo. Você pode parar de se preocupar com dinheiro, liberte-se dos temores financeiros. Uau, esse capítulo é muito bom. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4,19. Paulo escreveu essas palavras aos que haviam entrado em uma parceria fiel com ele, dando e recebendo. Eles recebiam do ministério de ensino de Paulo, do seu amor e de sua bondade, e o apóstolo recebia ajuda financeira por parte deles, para que pudesse continuar seu trabalho por eles e por outros. A Bíblia inclui muitos versículos que nos ensinam os benefícios e o dever de dar a outros. Se fizermos isso regularmente e com a motivação certa, Deus sempre suprirá todas as nossas necessidades. Paulo disse: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. 1 Coríntios 9:11. Eu poderia citar muitos versículos bíblicos que nos ensinam sobre as bênçãos que podemos esperar como doadores generosos, mas escolhi focar em uma mensagem que eu creio que diz tudo.
E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuí, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. 2 Coríntios 9, 6, 11. Essa passagem é fácil de entender e, se obedecida, produzirá o resultado que promete. Não precisaremos viver com temores financeiros, porque a palavra de Deus é verdadeira. Se você tem medos relacionados a dinheiro, poderia começar a dar, mesmo com medo, e aprenderia que Deus é fiel à sua palavra. Você também poderá desfrutar do prazer de vê-lo cuidar de você, em vez de sentir a pressão de sempre ter que cuidar de si mesmo. Além de dar aos outros, também precisamos usar as finanças de que dispomos com sabedoria. Talvez você esteja com dificuldades financeiras porque não ofertou para ajudar a outros, nem usou de sabedoria tempos atrás, mas isso pode ser corrigido facilmente. Sempre que faz a coisa certa, você promove uma reviravolta em alguns resultados das coisas erradas do passado. Deus perdoa imediata e completamente todos os nossos erros e pecados, mas às vezes leva algum tempo para separarmos as consequências das más decisões que tomamos. Na verdade, isso é bom, porque qualquer um que seja liberto muito facilmente dos resultados do comportamento errado pode achar fácil cometer os mesmos erros repetidamente. Deus é sábio e sempre faz o que é certo para nós, mas Ele também faz isso na hora certa. Podemos achar que Deus está demorando muito, mas o tempo dele em nossa vida é perfeito. Podemos não entender por que temos de esperar, mas há uma razão, e Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, enquanto nós o amamos e obedecemos. Ver Romanos 8, 28. Ore e confie em Deus. Encorajo você a orar sobre suas finanças regularmente, não apenas quando tiverem com poucos recursos ou com alguma necessidade financeira urgente. Peça a Deus para abençoar quaisquer investimentos que você possa ter, para proteger seu dinheiro, para lhe dar bons negócios e para abençoar tudo que você colocar suas mãos. Confie em Deus em todo o tempo, para tudo o que precisar na vida, e resista à tentação de temer a escassez e a falta. Não é errado orar sobre dinheiro, nem é errado pedir a Deus para abençoá-lo financeiramente. Conversei com uma mulher que tinha medo de perder o emprego porque não conseguia bater a cota mínima de vendas. Ela trabalhava em uma loja de departamentos. Então sugeri que ela orasse para que Deus lhe enviasse clientes e lhe favorecesse junto a eles. Ela era cristã havia mais de 30 anos, então orar não era uma novidade. Mas ela me perguntou: não tem problema orar por dinheiro? Eu disse a ela que não. Espero que ela tenha seguido meu conselho. Ainda tenho um emprego e seja a melhor vendedora ali. Creio que ela estava perdendo algumas bênçãos só porque acreditava que Deus não estava preocupado com as suas finanças. Mas Ele está preocupado com tudo o que diz respeito a nós. Nunca devemos ter medo de orar e pedir a Ele para nos ajudar em qualquer área da nossa vida. Jesus instruiu os discípulos a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Mateus 6:11. Eles deviam orar por provisão para si mesmos. A Bíblia tem muito a dizer sobre dinheiro, inclusive sobre riqueza, ganância, contentamento, economia, mordomia.
e sobre dar com generosidade. Ela também fala sobre buscarmos primeiramente a Deus, pois Ele acrescentará as outras coisas que desejamos e necessitamos. Ver Mateus 6,33. Agrada-te, Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37,4. A Bíblia contém cerca de 500 versículos sobre a oração e pouco menos de 500 sobre a fé, porém mais de 2.000 sobre finanças. Deus nos dá diversas instruções sobre dinheiro porque a maneira como as pessoas lidam com ele diz muito sobre elas. Por exemplo, Jesus disse: se formos fiéis nas pequenas coisas, seremos colocados sobre o muito. Ver Lucas 16:10. Se observarmos como as pessoas lidam com as pequenas coisas, saberemos antecipadamente como elas lidarão com a fartura. Algumas pessoas pensam que, se tivessem muito dinheiro, dariam mais para a obra de Deus. Mas a verdade é que, se não damos uma parte do que temos, por menor que possa ser, não daríamos se tivéssemos mais. A palavra de Deus diz para não nos preocuparmos com a nossa provisão, mas em vez disso, para confiarmos em Deus. Ele lhe dará o que você necessita, abençoará tudo onde colocar as mãos, lhe dará sucesso e o fará prosperar. Ver Salmos 1:3, 118:25. Dentre os versículos que nos encorajam a não nos preocuparmos com as finanças, este é um dos meus favoritos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Meus temores com relação ao dinheiro. Quando eu era criança, tinha de ganhar o meu próprio dinheiro trabalhando. Meus pais me alimentavam, me vestiam e me davam um teto, mas isso era tudo. Qualquer outra coisa que eu quisesse, tinha de fazer por mim mesma. Mesmo depois que cresci, nunca senti que tivesse alguém que me ajudasse financeiramente. Se tivesse uma necessidade, eu me preocupava em não ter o suficiente e no que aconteceria comigo se perdesse meu emprego. Sempre tentava ter algum dinheiro economizado para emergências. Embora esta seja uma maneira sábia de se viver, eu era radical quanto a isso e tinha muitos temores em relação às minhas economias. Se eu tivesse que gastar algum dinheiro do que eu havia separado, ficava com medo. Eu sempre procurava o modo mais econômico de tudo e hesitava em gastar dinheiro comigo mesma ou com qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. Meu marido, por outro lado, não tinha quaisquer temores em relação a dinheiro. Ele era muito pobre quando criança, mas tinha uma mãe cheia de fé. Dave viu o Senhor prover para eles, vez após vez. Assim, ele não tinha medo de que Deus não provesse para nós. Certa vez, Dave me disse que a minha fé estava nas nossas pequenas economias. E até que eu superasse isso, Deus não nos abençoaria. Ele estava certo. Eu havia colocado a minha confiança na minha conta bancária e não em Deus. Qualquer dinheiro que tínhamos, Dave nunca tinha medo de gastar em uma necessidade válida e às vezes em algo que ele simplesmente quisesse. Eu invejava sua liberdade em relação às finanças, mas até realmente começar a agir mesmo com medo, permaneci em cativeiro. O que quero dizer é que tive de aprender a gastar dinheiro, assim como tive de aprender a poupá-lo. Acreditávamos em dar o dízimo da nossa renda e havíamos feito isso desde o dia em que nos casamos, mas ainda tínhamos problemas financeiros, mal tendo apenas o suficiente para sobreviver, até que eu confrontei meu medo com relação ao dinheiro. Certamente não estou sugerindo que você gaste dinheiro simplesmente para provar que não tem medo de fazer isso, mas estou mostrando que não há sentido em Deus nos dar alguma coisa se vamos nos recusar a usá-la e desfrutá-la.
Dave tem uma fórmula para finanças saudáveis. Ele sempre diz para economizar um pouco, gastar um pouco e dar um pouco dentro dos seus limites. E Deus ampliará. Concordo com ele. Eu recomendo que você ore sobre tornar essa estratégia parte da sua vida. Conheço um homem que é casado e tem 2 filhos, e ele se comporta de forma semelhante àquele como eu me comportava com relação ao dinheiro. A mãe dele era uma mãe solteira que não recebia nenhuma ajuda do seu ex-marido, como um alcoólatra. Estar sob pressão financeira era comum para aquele homem e sua mãe. Sua mãe casou-se novamente com um homem muito bondoso, mas meu amigo nunca superou a falta de recursos que sofrera durante a infância. Desde que começou a ouvir minhas mensagens, ele mudou um pouco, mas admite que ainda tem dificuldade de gastar dinheiro. Ele prefere economizá-lo a gastá-lo, e assim ele desfruta muito pouco do que tem, e essa não é a vontade de Deus para nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode estar familiarizado com o Salmo 23. Algumas pessoas até o memorizam e sabem que ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. O medo da falta, o medo de não ter o que você necessita, provavelmente é um dos maiores ou mais frequentes temores com os quais as pessoas lidam. Temos uma necessidade inerente de preservação e passamos muito tempo tentando garantir que seremos cuidados, assim como as pessoas a quem amamos. Como filhos de Deus, temos o grande privilégio de confiar nele para cuidar de nós. Ele nos diz insistentemente que não precisamos nos preocupar, mas entendo por experiência própria que não se preocupar muitas vezes é algo desafiador. Deus nos diz que não precisamos trabalhar. Ele nos diz que não precisamos nos preocupar. Deus não nos diz que não precisamos trabalhar. Ele nos diz para não nos preocupar. Há coisas que podemos ter de fazer, mesmo com medo, a fim de sermos livres do fantasma da falta. Ainda que você esteja amedrontado, gaste conforme for direcionado pelo Espírito Santo, a despeito de fazê-lo com medo, e transforme suas preocupações em orações. Corrie ten Boom disse: a preocupação não esvazia o amanhã da tristeza, ela esvazia o hoje da força. O dinheiro não é a única coisa que pode nos faltar. Precisamos de sabedoria, força, favor, criatividade e de centenas de outras coisas. Às vezes podemos sentir que esses recursos nos faltam, mas também podemos confiar que Deus proverá tudo o que necessitamos, não apenas dinheiro. Eu o incentivo fortemente a ser grato pelo que tem enquanto espera que Deus lhe dê mais. Lembro-me de uma vez quando eu estava me queixando em minhas orações sobre o quanto nossas finanças estavam apertadas, e Deus simplesmente falou ao meu coração: porque eu lhe daria mais do qual irá reclamar, se já está reclamando do que já tem? Não tenha medo de pedir a Deus o que você quer ou necessita, mas não se esqueça de ser grato pelo que tem. A maioria de nós precisa parar de pensar regularmente sobre o quanto somos abençoados. É fácil começar a focar no que não temos e ficarmos cegos para o que temos. Um Deus abundante. Não creio que a vontade de Deus para nós seja que morremos na rua, sobreviver com o mínimo. Um dos nomes do Senhor no Antigo Testamento é El Shaddai, que significa o Deus mais do que suficiente. Certa vez ouvi um homem ensinar sobre a terra da falta, a terra do suficiente e a terra do muito, e achei bastante esclarecedor.
Quando você vive na terra da falta por muito tempo, não vai direto para a terra do muito. Primeiro você passa pela terra do suficiente. Esse é o lugar onde Deus lhe concede provisão, mas não tão abundante quanto você gostaria. Essa terra é uma terra de teste, um lugar importante para permanecer fiel, no dar e confiar em Deus para lhe fazer prosperar na hora certa. Na hora certa é muito importante. Felizmente Deus nos ama demais e não nos dará além do que aquilo com o qual poderemos lidar ou que o afastará do primeiro lugar em nossas vidas. Quando oro por provisão, sempre peço a Deus para me abençoar, mas não para me dar aquilo com o qual não saberei lidar, ou que me impedirá de dar a Deus o primeiro lugar. As coisas têm a capacidade de nos afastar de Deus, e essa é a última coisa que deveríamos querer. Não. Seja generoso. Ser generoso é ser liberal e abundante. Uma pessoa generosa compartilha voluntariamente. Creio que isso significa fazer mais do que você tem de fazer, ou ser uma pessoa que realmente observa ao redor e busca oportunidades de dar e de ser uma bênção para outros. Sugiro que você peça a Deus para lhe mostrar alguém a quem possa abençoar. Esta manhã perguntei a Deus quem eu podia encorajar e imediatamente o nome de uma mulher veio ao meu coração. Então telefonei para ela. Conversamos por um período e ela disse que era muito encorajador o fato de eu estar usando meu tempo para lhe dar atenção. Agora mesmo acabo de receber uma mensagem de texto dela dizendo: "Você é a melhor. Seu telefonema significou muito para mim. Tudo o que esse contato exigiu de mim foi estar disponível, mas significou muito para ela." Nem toda generosidade está relacionada a dinheiro. Ela pode ser expressa simplesmente através de ouvirmos, de procurarmos ou de ajudarmos alguém de forma prática. Quanto mais generosos formos, menos egoístas seremos. E de uma razão pela qual Jesus veio à Terra foi para que vivêssemos mais para nós mesmos. Ver 2 Coríntios 5,15. A pessoa mais miserável do mundo é aquela que é o centro do seu próprio mundo. Essas pessoas pensam somente no seu conforto, nas suas necessidades e nos seus desejos pessoais. Costumam maltratar os outros para conseguir o que querem, e esse tipo de comportamento não agrada a Deus. Ele quer que plantemos boas sementes, estendendo as mãos para os outros, e então o Senhor trará uma colheita às nossas vidas, a partir da boa semente que semearmos. Pare de se preocupar em cuidar de si mesmo e deixe Deus fazer isso. Faça a sua parte e confie em Deus para fazer o que só Ele pode fazer. Fique fora das dívidas. Uma das melhores maneiras de evitar a pressão financeira é não ter dívidas acumuladas. Ou se você já está endividado, comece agora mesmo a se esforçar para sair dessa situação. Estar com dívidas significa que você gastou o seu salário antes de recebê-lo. Se você gastar hoje, a prosperidade de amanhã terá falta quando o amanhã chegar. Precisamos aprender a ser pacientes e a esperar para ter as coisas até que tenhamos juntado o dinheiro para comprá-las. Existem algumas compras, como uma casa ou um automóvel, para as quais você precisará fazer um empréstimo e depois passar anos fazendo pagamentos. Mas até um carro pode ser comprado à vista, se você economizar um pouco a cada mês. Se você tem um imóvel financiado, tente pagar um pouco a mais na parcela de cada mês. Por isso, lhe poupará alguns juros no longo prazo. A Bíblia nos encoraja a não dever nada a ninguém, a não ser amor. Ver Romanos 13:8. Ela também diz que o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Não permita que o diabo o convença de que você nunca poderá sair das dívidas ou que é tarde demais para você.
É exatamente isso que ele quer que você pense. O inimigo quer que você desista antes mesmo de tentar. Se você fizer o seu melhor, Deus o ajudará, mas ele não fará tudo por você enquanto continua a gastar dinheiro ou a comprar coisas que deveria esperar para comprar. Se você levou muito tempo para entrar nas dívidas, não espere sair delas da noite para o dia. Poderá levar muito tempo, e provavelmente levará, trabalhando muito duro e adiando as compras que você quer fazer agora, mas no final sua diligência recompensará. Você estará livre das dívidas e não terá preocupações com a escassez. A dívida gera pressão e ansiedade. Estou certa de que você não quer ou precisa de nenhuma delas. Portanto, comece a reduzir suas dívidas hoje mesmo. Mesmo que só possa fazer isso um pouco de cada vez. Se você se mantiver firme e não desistir, ficará financeiramente livre. Que suas escolhas reflitam suas esperanças e não seus medos. Uma frase aqui que alguém disse. Aqui está um testemunho, né? Sempre no final de cada capítulo, alguém dá ali, uma pessoa dá um testemunho, ali ela põe um testemunho. Agir mesmo com medo parece ótimo, até chegar a sua vez de desfazer isso. Esse aqui é o testemunho. Depois de 14 anos trabalhando em um ministério que eu absolutamente amava, senti Deus começar a me guiar em uma nova direção. Eu adorava meu emprego e estava satisfeito com o trabalho que fazia. À medida que o tempo passava, aquela pequena sensação inicial se desenvolveu e eu sabia que precisava seguir a direção de Deus. É difícil colocar em palavras, mas o dia em que tomei a decisão interior de seguir a Deus foi o mesmo dia em que o medo começou a desmoronar do lado de fora. Mas em vez de confiar totalmente nele, eu continuei a ceder ao medo. E, embora não tenha orgulho disso, comecei a procurar várias razões para sustentar a ideia de que minha decisão não vinha de Deus. Lembrei a Deus o seguinte: o Senhor me trouxe para cá. Eu trabalho para um ministério. Meu sistema de apoio está aqui. Para mim, o medo sempre parece uma forma de perguntas como: e se eu tiver inventado tudo isso? E se eu estiver cometendo um terrível erro? Como vou dizer a minha esposa e meus filhos que estou arrancando a família pela raiz e nos mudando para outro lado do país? Como calei as perguntas e venci o medo? Bem, acontece que a pessoa para quem eu estava trabalhando era Joyce Meyer, e toda vez que eu estava trabalhando em uma conferência, ela fazia afirmações durante a mensagem do tipo: Deus prefere que você faça algo desconfortável que o mantenha dentro da vontade perfeita dele, a que você permaneça confortável e se contente com menos. Tudo bem, pensei, aquilo chamou a minha atenção. Em outra conferência, ela começava a ensinar e dizia: tomar decisões difíceis não é fácil, mas você está pedindo muito a Deus. É melhor estar disposto a amadurecer e a fazer o que é difícil. E se você simplesmente não tem certeza, precisa dar um passo de fé para descobrir. E se você tiver de fazer isso, mesmo com medo, faça. Seus sentimentos mudam, mas a promessa de Deus sempre o sustentará. Sim, Deus, estou ouvindo, eu disse finalmente. Entretanto, embora essa atitude tenha ajudado a tranquilizar meus medos, eles não foram completamente removidos. Para isso, eu teria de permanecer na sua palavra e aumentar minha confiança. Embora eu tivesse ouvido a mensagem, mesmo com medo haja, por 14 anos, a história era diferente quando a pessoa em questão era eu. Não se tratava de dizer: oh, Joyce, isso mesmo, as pessoas precisam aprender a agir mesmo com medo. Mas em vez disso, tratava-se de: eu preciso aprender a agir mesmo com medo. Olhando para trás, que desperdício teria sido para mim se depois de todos aqueles anos sendo exposto a um ensino tão incrível, eu tivesse encontrado uma maneira de me esquivar do que eu precisava de fato fazer. Mesmo com medo, não era uma opção.
era a única opção. Então foi o que eu fiz. Mate.